Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Augusto Cury. Gerenciar os pensamentos e as emoções. Objetivos dessa técnica: resgatar a liderança do eu, resolver a SPA, prevenir conflitos, proteger os solos da memória, promover a segurança, desenvolver espírito empreendedor, proteger a emoção nos focos de tensão. Certa vez, um estudante de engenharia me procurou queixando-se de depressão. Ela passara por 7 psiquiatras e tinha tomado quase todos os tipos de antidepressivos. Estava desanimada, a vida não tinha cor. A esperança se dissipara. A dor da depressão, que é o último estágio do sofrimento humano, roubara-lhe o sentido da vida. Fiquei comovido com sua falência emocional. Disse-lhe que ela não deveria se conformar em ser uma doente. Ela poderia virar o jogo. O resgate da liderança do seu eu seria capaz de potencializar o efeito dos medicamentos e resgatar seu encanto pela vida. Afirmei que ela tinha dentro de si ferramentas que estavam subutilizadas. Comentei que, apesar de importante, a medicação era um ator coadjuvante no tratamento. Quem é o ator principal? O gerenciamento dos pensamentos negativos e das emoções angustiantes. Ela aprendeu que todo lixo que passava pelo palco da sua mente era registrado automaticamente na memória e não podia mais ser deletado, apenas reeditado. Compreendeu que devia não apenas entender as mazelas do seu passado para fazer essa reedição, mas também criticar cada pensamento negativo e cada emoção perturbadora. Assim, a jovem frágil, pouco a pouco, deixou de ser vítima dos seus problemas e começou a reescrever a sua história e a contemplar o belo. As flores apareceram depois do longo e insuportável inverno. Ficou mais bonita. Todos que passavam pelo caos da depressão, do pânico, das fobias, das perdas e o superaram, ficam mais bonitos interiormente. A autocomiseração, o conformismo, a falta de garra para lutar são sérios obstáculos à superação de um transtorno emocional. O gerenciamento dos pensamentos é o ponto central do tratamento psicoterapêutico de qualquer corrente de pensamento. Entretanto, precisamos também entender que este gerenciamento é o ponto central da educação, apesar de a ciência pouco compreender esse assunto. Se os jovens não aprenderem a gerenciar seus pensamentos, serão um barco sem leme, marionetes dos seus problemas. A tarefa mais importante da educação é transformar o ser humano em líder de si mesmo, líder dos seus pensamentos e emoções. As escolas em todo o mundo ensinam os alunos a dirigir empresas, máquinas, mas não preparam para ser diretores do script dos seus pensamentos. É incontável a quantidade de pessoas que têm sucesso profissional, mas são escravas de seus pensamentos. Sua vida emocional é miserável. Enfrentam o mundo, mas não sabem remover os entulhos da sua mente. Tenho tratado de médicos, advogados, empresários que são inteligentes para lidar com problemas objetivos. No entanto, uma ofensa os derrota, uma crítica os destrói, uma decepção com seus íntimos provoca neles grande ansiedade. São fortes no mundo externo, mas frágeis, líderes nos solos da sua psique. Então, é o que eu costumo dizer a respeito do Augusto Cury, né? Ele dá uma florida legal. A gente conversa com pessoas diariamente que estão entrando nessa fase de depressão. Eu, inclusive, se eu não tomar atento, eu também entro. E isso daí é uma coisa que independe da vontade da pessoa. A gente vai se entregando assim a algumas preocupações. Começa com preocupação, né? A fase pior da depressão é quando você já não vê mais, como eu posso dizer? Você não consegue encontrar mais saída, você não consegue achar solução, você não consegue ter mais ânimo, você já perdeu toda a esperança, a sua fé. Essa é a pior parte da depressão, é o fundo do poço, quando você já chega, para mim chega. Mas o caminho dela é muito... A linha é muito tênue, ela é um processo assim muito lento.
E ela vai te pegando de pouquinho em pouquinho, quando você vê, você já caiu. Aí quando você está lá no fundo do poço, aí é difícil. Aí é medicação, é médico, é tratamentos alternativos. A depressão, pelo que eu sei de mim e o que eu sei de pessoas com quem eu convivo, começa por uma preocupação. Começa por preocupação. Preocupação em dívida, preocupação com o filho, preocupação com o marido, com a esposa, com o trabalho, com a família. Preocupação. Aquelas preocupações normais que todo mundo tem. Só que elas vão se agravando. Você chega a um momento sem perceber. É uma coisa que você acha que é normal. Você, sem perceber, você tá deitado e fica, amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Putz, como é que eu vou resolver tal problema? Tadinha daquela pessoa. Ai, lá na minha firma eu vou ter que enfrentar aquela pessoa outra vez. Ai, meu Deus, aquele problema que eu não consigo resolver. Senhor, faz alguma coisa por mim. Então, essas preocupações diárias e constantes, você está deitado, você está comendo, você está no seu trabalho, você está pensando na sua casa, está na sua casa, você está pensando no trabalho, você está na rua, você está pensando em tal pessoa. Então, o seu pensamento fica acelerado. Por isso que ele fala da SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Você fica o tempo todo imaginando aquela situação e como resolver ela. Ou elas, porque a gente vai somatizando. Depois que a gente entra nesse processo, a gente quer solução. Se a solução não está nas nossas mãos, se a gente não consegue resolver imediatamente, vai criando aquela ansiedade e nada se resolve, a gente já começa a apelar para remédio, algumas pessoas apelam para droga, para bebida, algumas pessoas apelam para promiscuidade. Tem cara que fala, eu preciso de uma mulher fora de casa mesmo, porque a minha não me enche no saco, para manter meu casamento eu tenho que ter uma fora. Tem mulher que não aguenta o marido e fala, quer saber, eu vou começar a trabalhar fora. Ela sobrecarrega serviço de casa, marido. Então assim, quando você sai para trabalhar porque você quer ser um profissional, tudo bem. Você vai trabalhar, você vai se queixar do seu serviço, porque é cansativo, mas ele não é um peso para você totalmente. Mas quando você sai para trabalhar porque você está fugindo de um problema, ele se torna um problema maior. Então, todas as vezes que a gente começa a sentir muita preocupação, na verdade a gente tem que ter uma válvula de escape. A minha válvula de escape é pegar e ir para o mato. Eu pego um Uber aqui, eu não consigo andar direito, eu pego um Uber aqui, vou lá pro meio do mato. Aí tem Uber que fala pra mim assim, moça, que eles acham estranho, né? Uma mulher parar lá no meio do mato, ver represa e depois volta para casa, é só isso que eu faço. Eu mal desço do carro. Às vezes dá para descer, tiro umas fotos do lugar e volto para dentro do carro de novo. E eles acham estranho. Eles falam, moça, a senhora tá precisando conversar? A senhora tá bem? Né? Eles acham que tô com algum problema. E eu falo, não preciso conversar, tá tudo bem, eu só quero ficar quieta e ouvir uma música. Eu coloco meu foninho, aí eu vou ouvindo minhas músicas, vou ouvir a natureza, sentindo aquele cheirinho de mato, volto de lá revigorada. Foi uma forma que eu encontrei uma válvula de escape para enfrentar minhas situações, independente se eu tenho ou não. Às vezes eu vou até sem problema nenhum, até sem preocupação nenhuma. Falo, não, hoje eu vou lá só para aliviar. Ontem nós fizemos aqui em casa o encontro da Luluzinha, né? A turma da Luluzinha. É uma turma de amigas que a gente se reúne uma vez por mês para tomar um café, brincar. Poxa, nós ficamos 3, 4 horas aqui. É revigorante para o mês inteiro. Vocês têm ideia o que é revigorar para o mês inteiro? É uma válvula de escape para todas. Todas nós, eram 11h09 ontem. Todas nós temos pepino, todas nós temos problema e preocupação. Se a gente ficar focado na preocupação, é como se a gente estivesse entrando na lama e dentro da lama a gente não tem uma visão de tudo. Então a gente sai da lama, dá a mão uma para outra, vamos para fora da lama. Aqui fora da lama a gente tem uma visão geral do que está acontecendo nessa lama. Agora a gente volta e resolve. Fora dela, dentro dela não dá. Então, as pessoas precisam encontrar válvulas de escape. No meu caso, vou pro meio do mato, vou ter um encontro com amigas, ou então eu vou na casa de algum amigo, como na casa de um amigo vem tomar um café comigo em casa, é minha válvula de escape. São atividades prazerosas, saudáveis, que revigoram. Isso não precisa de remédio.
Mas as pessoas custam a entender isso. Aí quando percebem que entraram na depressão, aí vivem de remédio, vivem amargurados, porque fica naquela rotina, casa, clínica, exame, remédio. As pessoas em volta não têm paciência com quem está doente, quem se deixa ficar doente. As pessoas não têm paciência. Geralmente as pessoas falam, você só fala a mesma coisa. Sai dessa, isso aí depende de você. Realmente, depende da pessoa. Mas ela não tem força, porque ela se deixou cair. Então, qual é a força dela? É antes de cair. Depois que cai, é um processo para voltar muito mais complicado. O que o Augusto Cury fica aqui, né? Do tipo, eu conversei com ela, eu mostrei para ela que ela é capaz, que ela vai ficar mais bonita. Ele deu volta. E a única coisa que realmente o Augusto Cury falou aqui pra gente, que a gente tem que entender piscou, alerta, vai procurar socorro alternativo. Vai fazer massa. Aqui nós estamos arrumando de tudo, até as ideias das velhas, né? Agora a gente já tem massagista no nosso grupo, então a gente faz massagem. Nós temos pessoas que mexem em cabelo, nós temos pessoas que fazem unha, nós temos pessoas que fazem café, nós temos pessoas que fazem palestra, tô entrando nessa, né? E tem pessoas que fazem orações maravilhosas, que são evangélicas. Então, você vai procurando pessoas diferentes de você, mas que tem uma energia boa, que vai agregando e trazendo alegria para a tua vida. Agora, se a gente fica na mesmice, né? Casa, trabalho, casa, ou então já entrou nessa de remédio, casa, médico, tratamento, exame, casa, não tem quem aguente. Chega uma hora a pessoa quer se matar. E o pensamento não vai parar de ficar acelerado. O médico, quando me deu remédio, o reumato, ele falou assim, falei para ele, quanto tempo eu vou demorar para ir para uma cadeira de roda? Quanto tempo o senhor acha que eu vou viver? Porque a Google tá dizendo que é 5 anos. Ele falou, vai depender de você. Eu falei, de mim? Se a doença tá aqui, ela tá me atacando? Ele falou, vai depender de você, porque o remédio para estabilizar, eu tô te dando. Você tem que fazer hidroginástica para fortalecer o músculo que ainda você tem. E você não pode parar. Se você ficar parada, você se entrega. Então vai depender de você. Você tem que pensar que vai viver e continuar vivendo. Aí a última vez que ele me viu, ele falou assim, sempre sorrindo, né, menina? Eu falei, tem date ainda, né, doutor? Tem que aproveitar. É isso, não é que eu tô sempre sorrindo, eu também caio, eu também choro. Essa semana, no sábado, eu fui tentar limpar parte de cima da minha casa aqui, veio meu amigo, o Negão, né, o Ângelo, e a gente foi limpar lá em cima e eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, antigamente eu pegava isso daqui sozinha, eu limpava tudo, eu esfregava tudo, era questão de 2 horas, tava tudo limpinho. E quando eu olhei assim, tava tudo embolorado, porque eu fiquei sem ânimo, no frio, sem limpar minha casa umas 3 semanas. Não dava, tudo enrijecido, por conta do tempo, o corpo ficou todo duro. Aí eu não quis, não dava pra fazer nada, qualquer coisa que eu fizesse eu podia cair, podia me machucar. Aí eu fui com ele, fui com um amigo. Chegou lá em cima, na hora de limpar, eu comecei a chorar. Falei, gente, tudo embolorado, a casa condenada. Eu falei, e agora para me limpar isso? Se antes estava difícil, agora tá pior ainda. Aí ele, calma que eu tô com você. Então, ter bons amigos faz toda a diferença. A gente não cultua isso. No dia a dia, eu brigo com os meus amigos. Vocês precisam ver como é que eu sou briguenta. Eu entro no WhatsApp e fico... Tinha 163 pessoas no meu WhatsApp. Uma lista de transmissão. Todo dia eu dou bom dia. Desses 163, 90, 100 responde todo dia. O resto, quando aparece, fala, tô numa correria, desculpa, não deu pra me falar bom dia. Eu brigo, eu quero meus amigos perto de mim. Pode estar lá na China, mas tem que dar um bom dia pra mim. Pelo menos bom dia. Não quer dar boa tarde, boa noite, não quer falar como é que tá, não quer conversar, não tem problema, mas me dá bom dia. Marca a presença lá. A gente tem que ter... Faz uma falta danada, um bom dia. Quer ver eu acordar radiante que nem hoje. Acordei, era 9h30 hoje.
Meu celular já tinha bem umas 80 mensagens de bom dia. Falei, ué, 80 pessoas falando bom dia pra mim? Me sinto importante, gente. Tá bom demais. Agora já pensou se abrir teu WhatsApp? 1, 2, e ainda assim aqueles bom dia de mensagenzinha pronta, né? Que a gente vê que a pessoa colocou só por colocar. Ia ser triste um troço desse, né? Mas graças a Deus eu não tenho isso, não. E pra ter de qualidade eu brigo, às vezes eu brigo, sou briguenta, não tem problema. Mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer. Às vezes as pessoas vão relaxando. Ah, a hora que der eu falo bom dia. Ah, amanhã eu falo com ela e amanhã passa. Ah, esqueci de falar. Poxa, foi tão corrido o dia que eu acabei nem te dando um bom dia. As pessoas relaxam. E a gente às vezes se sente mal porque o outro é imperfeito e a gente também é. Então vamos exigir do outro aquilo que a gente quer, ué. Ele tem que se tocar. Vai pelo chacoalhão. Pra gente não se sentir sozinho, porque a solidão também traz isso. Não só a preocupação, como o sentimento de estar sozinho. É muito pesado. Pô, ninguém conversa comigo, ninguém quer saber de mim, ninguém vem me ver. Eu não posso ir na casa de ninguém porque ninguém me chama. A solidão é muito triste e ela leva à depressão também. Quando a gente é frustrado, a gente vai para a depressão. Algo que a gente deseja demais e não se concretiza, ou algo que a gente achou que tinha conseguido, mas não é do jeito que a gente quer. A nossa frustração, ela também leva à depressão. Porque a gente fala, poxa, eu investi tudo nisso para dar em nada. Então agora não vou investir mais. Aí pronto, você estagniza ali, né? Fica parado um tempo. Que mais? Gente, para entrar em depressão basta estar vivo. Essa é a verdade. E não vai ser só conversando com o psiquiatra que resolve. Não vai ser tomando remédio que resolve. Você quer resolver a sua vida? Tem que ser você. É você por você mesmo. É ter atitude. Ao invés de ficar procurando pelo em ovo, tentando achar culpados, tentando descobrir por quê. Viva mais leve. Vai buscar válvulas de escape que te façam feliz. Às vezes eu tô em casa aqui e eu sozinha e tal. Aí dá aquela vontade de ficar de pijamão, né? Eu falo, eu não vou me entregar. Eu não vou ficar de pijamão. Eu vou tirar pijama, eu vou colocar camiseta, eu vou colocar meu short, minha calça. E no dia que eu tô afim, eu coloco um batonzinho, um lápis no olho. No dia que eu não tô afim, eu não boto. Mas eu não posso ficar de pijama. Porque eu tô sozinha dentro de casa, o certo seria isso. Acorda, frio, né? Meu pijama é de plush lá, é todo quentinho. Ah, vou continuar de pijama. Não, mas eu não vou fazer isso. Porque no dia que a gente pegar para fazer só isso, é morrer. O corpo tá vivo, mas a alma já morreu. Então tem que estar sempre em ativo. Tem que estar sempre fazendo alguma coisa, principalmente se sentindo útil. Eu falo para Deus todos os dias quando eu levanto daquela cama. Senhor, só me levanta daqui se eu for útil. Quando eu vejo os canais, curtida, comentário, pessoas que compartilham vídeo, tudo, eu fico feliz. Mas eu não fico aqui, ai gente, coloca aí o dedinho, que nem eu já vi muitas pessoas fazerem no canal, né? Se inscreve, bota o sininho, compartilha, ajuda o canal. Eu não fico pedindo essas coisas. Porque eu sei que quem me achar na internet vai achar na sua necessidade e vai levar a sério. E vai estudar comigo e vai crescer junto comigo. Porque a minha intenção não é ensinar. A minha intenção é aprender. Primeiro é para mim. O ouvido tá perto da minha boca. Então tudo que eu estudo, primeira coisa tá vindo aqui. No meu ouvido, é para mim. E aquele que está me ouvindo está acompanhando, está indo junto comigo. Então a gente está indo de mãozinha dada junto nessa de aprender para nós, para que a gente possa passar para o próximo. Porque nós vamos encontrar, diante desse quadro todo que a gente está falando de depressão, de gerenciar sentimentos, emoções, nós estamos falando aqui, eu falei até agora de nós, mas pensa bem, ligados à educação, se o professor... Se o pai e a mãe não gerenciar os seus sentimentos, suas emoções, ele ainda tem a incumbência da educação de um filho ou de um aluno.
Como é que você vai dar aquilo que você não tem? Já pensou? Quantas vezes eu cheguei na sala de aula triste, abatida com alguma situação cotidiana, alguma situação que não tinha aparentemente resolução naquele momento, frustração, tristeza, sentimento de culpa ou tédio. Quantas vezes eu não cheguei na sala de aula ruim? Aí eu olhava para aquele 80 olhinhos na minha frente, porque, né, 2, então são 40 alunos, 80 olhinhos, aqueles 80 olhinhos na minha frente. Eu falava, mas eu não posso ficar desse jeito na frente deles. Eles não vieram para ver uma pessoa derrotada aqui na frente. Só de ver o sorriso dos meus alunos mudava todo o meu quadro, todo o meu quadro. Aí eu olhava o problema de cada um e falava, meu Deus, eu aqui reclamando, na casa daquele ali não tem o que comer, aquela ali eu tive que dar um vestidinho para ela, porque nem roupa tinha para vir para a escola. Aí quando você começa a trabalhar com a criança, você percebe o tamanho da expectativa que ela cria em cima de você. E aí? Como é que você vai se entregar à tristeza? Como é que você vai se entregar às suas preocupações e aqueles 80 olhinhos te esperando? Se é na sua casa, o seu filho está te esperando. Quantas vezes eu chorei escondida do meu filho? Algumas vezes ele viu, e viu muitas vezes até. Muito mais do que eu gostaria. Mas quantas vezes eu me escondi do meu filho para ele não ver eu chorando? Quantas vezes eu tive que ir para os cantinhos da casa, e o pior é que eu me entrego porque meu nariz é a primeira coisa, né? Eu não choro pelo olho, eu choro pelo nariz, o nariz vai ficando vermelho. O olho fica esbugalhado depois no final, né? É só de falar eu já fiquei emocionada, mas quantas vezes eu fui pelos cantos da casa e eu não deixava ele ver. Eu tinha que esconder meu nariz dele, fingir que tava com rinite, com sinusite, coçava o nariz assim, falava, hoje eu tô ruim, né? Para ele acreditar que era só rinite e sinusite. Mas na verdade eu tava pelos cantos da casa chorando. Mas não é que eu não queria mostrar fraqueza. É que se o modelo da mãe é de tristeza, como que vai ser aquela criatura quando crescer? Geralmente o Legião Urbana falou isso. O que você vai ser quando você crescer? A mesma coisa que seus pais. Muito. Mais de 50%, não é só 50%, mais de 50% do que nós fazemos hoje, nós vimos nossos pais fazerem. Nós passamos lá atrás e estamos repetindo os modelos. Querendo ou não, nós somos genética. Nós somos modelo, aquilo que a gente vê. Então, muita coisa do que eu vi meu pai e minha mãe fazer, eu já fiz e faço até hoje. Então eu tinha medo. Vai que eu fico chorando aqui pelos cantos, meu filho vai ficar chorando também. Vai que eu fico triste, meu filho também fica. A casa que dava problema até não querer mais e eu chorava pelos cantos. E eu tinha que ter força para arrumar essa casa aqui, manter o lar organizado, acolhedor, para que ele tivesse uma boa casa, para que ele tivesse uma acolhida quando voltasse da escola, para que nada faltasse a ele. Quantas vezes isso? E a criança sente de longe quando as coisas estão bem e quando não estão. Quantas vezes meu filho vinha me abraçar e falava, mãe, eu tô com você. Mãe, eu não vou te deixar. Mãe, eu te amo. E aquilo parecia ser uma gasolina aditivada da boa, porque me enchia de esperança, me enchia de vontade. Eu falava, quer saber, eu vou lutar contra tudo, contra todos e vai dar tudo certo. E dava. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente sente. A gente tem que saber gerenciar as nossas emoções para a gente saber gerenciar as emoções dos que estão dependendo da gente, dos filhos, dos alunos. Quando eu tive o Marcelo, que o pessoal chamava de Giló, hoje eu já lembrei dele, é a segunda vez já. Ele era o termômetro da sala para mim. Como eu aprendi com ele a dar aula, Marcelo, ele era detento do Carandiru. Era um cara criminoso, perigoso. Mas foi ele que me ensinou a dar aula. Porque no dia que ele bateu na carteira e falou assim, eu já sei como é que eu vou matar o cara que matou meu irmão, eu falei, meu Deus, o que eu estou ensinando aqui para ele não serve nada. Eu vou ter que trabalhar as emoções, eu vou ter que trabalhar o sentimento de cada aluno aqui para eu poder saber o que passa na cabeça deles, para eu poder dar geografia.
Eu não vou conseguir dar aula para eles sabendo que essa molecada, cada um tem um problema diferente do outro. Então eu passei a fazer rodas de conversa na sala de aula. Eu comecei a fazer dinâmicas na sala de aula. Hoje tem um desenho aí chamado, acho que é Divertidamente, se eu não me engano, da Disney, né? E tem um e saiu o 2 agora. Sinceramente, ou eu sou muito tapada, eu acredito que eu seja, eu já assisti o 1 umas 3 vezes. Ainda não consegui pegar um gancho daquele filme para desenvolver em forma de projeto mesmo, uma coisa mais séria. Mas é um filme bom para puxar a questão das emoções das crianças. Eu, como sempre trabalhei com projeto, eu gostaria que ele fosse num outro formato, o desenho. Não vou saber explicar direito para vocês, porque minha cabeça é meio doida e na hora de eu fazer, eu tenho que estar fazendo para mostrar. Assim só eu não vou saber explicar. Mas eu acho que é um desenho mal aproveitado, vamos dizer assim. Ele é bom, mas ele podia ser melhor. Já que ali tem as emoções, o contexto do desenho poderia ser diferente, porque faz um sucesso danado esse desenho. Eu vejo pela rede assim que vende copo, vende mochila, vende caderno. Quer dizer, se existe toda essa proporção de materiais que são vendidos e divulgados e propagados devido ao desenho, então o desenho faz sucesso. Eu acredito que esse desenho poderia ser mais bem aproveitado o contexto dele, a história dele, porque eu já assisti umas 3 vezes e não achei algo que desse uma liga de verdade para trabalhar um projeto, algo mais concreto com criança. Mas dá para tirar, né? Os sentimentos, tal. Hoje eu tô com raiva, hoje eu tô triste. E o professor que aproveitar um filme como esse e desenvolver de verdade um projeto para transformar os sentimentos dos seus alunos, para analisar os sentimentos dos seus alunos, cara, tá de parabéns. Porque um desenho desse, se a gente dá no começo do ano, a gente vai entender perfeitamente como é o caráter e a personalidade de cada um na sala de aula. Dá para avaliar o tamanho, né, a densidade ali dos problemas que existem em cada família. E abraçar isso de uma forma lúdica, levando para a criançada o equilíbrio emocional. Um filme como esse, tem tantos outros que não fazem sucesso e o contexto é melhor. É mais bem desenvolvida a história, tem mais a ver com o íntimo daquela criança que está na sala de aula. É isso onde eu estou querendo chegar. É um filme bom. De fato, fala de todos os sentimentos, mas o contexto, a história não ajuda. Mas se tiver uma história boa, e tem, se a gente procurar na internet, tem uma dos monstrinhos coloridos, não sei se vocês já ouviram falar, né? Aqueles monstrinhos, eles fizeram muito sucesso na época da pandemia, porque a gente também trabalhava ali, né, a questão dos sentimentos, de tristeza, de angústia, de dor, sofrimento. Então, cada bichinho era de uma cor diferente e um sentimento diferente. Também, na época da pandemia, teve essa historinha dos monstrinhos que fizeram muito bem as crianças. Você vai puxando as emoções, quais são os sentimentos que elas têm em relação, né, a não poder sair de casa, ter que usar máscara, ficar afastado de família, aquela coisa toda. Então, gerenciar não é algo assim, então, sabe, aqui ele coloca de uma forma como se ele fosse um cara que resolve problema fácil, né? Ele bateu o olho na menina, a menina depressiva, aí ele falou que é só não tomar muito remédio, é só não ficar indo atrás de médico, que o problema é dela e ela vai resolver porque ela é capaz disso. E aí foi no consultório dele e pum, a menina sarou. Não é assim que as coisas funcionam. Depressão é coisa séria, começa do nada, termina em tudo. E se a gente não souber trabalhar no decorrer da nossa vida, todos nós vamos chegar nela. Porque tá aí. Ele fez um livro, o Augusto Cury, Ansiedade, Mal do Século. E a ansiedade, ela é
o princípio do precipício. Você é ansioso demais, você cai na depressão. É isso. Em resumo, o livro fala sobre isso. É ótimo. Apesar de alguns pontos ele parecer ser o cara que resolve tudo. Então, Augusto Cury não resolve tudo. Não é tudo florido, como ele diz, mas faz sentido muita coisa do que ele fala. Por isso que a gente estuda ele, né? É um cara antagônico que fala. Acho que é isso, né? Um cara que eu acho assim, o pensamento dele às vezes é muito sonhador. Um pouquinho afastado do que é a realidade. Mas dentro de um contexto que nós podemos trabalhar para evitar um mal maior ou para fazer um bem maior. Por isso que eu gosto tanto dele, porque ele tem esse jogo, né, de fazer a gente refletir. Não vem receita pronta, mas tem coisas que ele fala assim que parece ser tão simples e não é. A gente indo a fundo no nosso dia a dia, na nossa prática, a gente vai ver que não é tão simples assim. Quanto à depressão, é um assunto que tem que ser falado e muito em sala de aula. Muito com filhos. Adolescente, devido aos hormônios desestabilizados, adolescente tem uma facilidade para falar que ele não presta, que ele não vale nada, que a pressão que ele sente é grande demais, que ele não tá aguentando, que ele é um coitado, que ninguém gosta dele. Adolescente tem uma fase, né? Eles são bons para isso. Parece que nessa fase o adolescente é totalmente depressivo. Ele não é. Mas ele está querendo ser, ele está pendendo para isso. É onde você, enquanto adulto, tem que resgatar. E, infelizmente, como mãe, eu não percebi isso. Eu achei que estava tudo bem. Eu achei que dentro do possível eu estava fazendo o impossível para o meu. Enquanto ele era criança, ele era feliz. Mas quando ele entrou na fase da adolescência, eu achei que era normal, aquele negócio de afastar um pouco, de querer ficar mais no quarto, de querer ficar mais no videogame, no computador. Eu dei o espaço para ele. Como eu me afastei um pouco para dar o espaço para ele, a coisa rodou, né? Foi indo e ele foi agregando uma série de coisas no pensamento dele, negativo a meu respeito. Minha mãe só serve para cobrar, minha mãe não gosta de mim, minha mãe só me esculacha. E não é. A gente vai achando um defeito aqui, outra a gente vai querendo corrigir. Mas o adolescente acha que ele está sobrecarregado. Quando a gente começa a querer corrigir, ele acha que ele está sobrecarregado porque a gente está exigindo demais. E vira uma implicância que pode gerar o que aconteceu comigo e com meu filho. A gente houve um rompimento total pela falta de entendimento. Então os pais têm que estar em alerta quando o adolescente já começa a se afastar e não deixem, não permitam que isso aconteça, porque eu permiti e me dei mal. Vocês têm que trazer o filho para perto. Quantas vezes eu não escutei isso? Eu falei, mas gente, eu chamo para ir pro shopping, não vai. Eu chamo para ir para um cinema, não quer mais. Chamo para assistir um filme comigo dentro de casa, não quer. Eu vou fazer o quê? Vou amarrar ele do meu lado? Então eu não tive jogo de cintura, não soube trazer ele para mim. E eu perdi. Não perdi pro mundo, não tá droga, nada disso. Graças a Deus. Tá trabalhando, tá vivendo a vida dele. Mas perdi para mim, eu não tenho mais o abraço do meu filho. Aquele abraço que muitas vezes não deixou eu entrar na depressão. Então é isso. Que a gente saiba lidar com as nossas emoções, que a gente consiga transmitir o melhor para a rapaziada, filhos, alunos, para que a gente saiba lidar com as emoções deles. Olha, uma pessoa lá na frente com 40 crianças, com 80 olhinhos, e você tem que gerenciar o seu sentimento e mais aqueles. Os pais tem um filho, 2, 3, tem que gerenciar o seu sentimento para poder gerenciar o sentimento dos seus filhos. Não são missões fáceis, gente. Aí vem aquele jargão, né? Jesus disse que não seria... Como que é? Que não seria fácil. Jesus disse que não seria fácil, mas disse que valeria a pena. Vamos acreditar nisso aí. Fique com Deus.